Olá! No programa Coordenadas de hoje, nós vamos falar sobre os 100 dias de governo do presidente Lula. Os 100 dias de governo foi uma convenção criada pela imprensa norte-americana em 1932, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt assumiu o governo na grande crise econômica que começou com a queda da Bolsa de Nova York. Ele propôs um pacto entre sociedade, governo e imprensa de 100 dias para arrumar a casa. Deu certo, ele conseguiu implementar uma série de projetos de lei e essa tradição que começou com a imprensa norte-americana e a opinião pública americana acabou exportada para o mundo todo. A gente vai falar hoje exatamente então desses 100 dias, nesse programa que é a realização do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza por meio da TV Newslink, que integra o Newslink, nosso espaço de prática, extensão e portal do curso de jornalismo. Para participar desse programa, a gente vai receber o professor Carlos Bittencourt, professor da disciplina de Comunicação e Marketing Político, professor publicitário, professor do curso de jornalismo, e do economista e também professor do curso de jornalismo, Ricardo Coimbra. Ricardo Coimbra, que é mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará, conselheiro do CORECON, o Conselho Regional de Economia do Ceará, conselheiro de administração da APRIMEC e conselheiro de administração da COGE, professor da graduação e da pós-Unifor. A gente vai falar então desses 100 dias, tanto do ponto de vista econômico como também do ponto de vista político. O Coordenadas está começando agora. Muito bem, estamos iniciando esta edição do programa Coordenadas dos estúdios Newslink, que fazem parte do NIC, o Núcleo Integrado de Comunicação, dos cursos de comunicação da Universidade de Fortaleza. Nós estamos aqui no equipamento do curso de jornalismo e nesse programa Coordenadas, nesta edição, nós vamos discutir os 100 dias do governo Lula. E para fazer essa análise, a gente convidou, claro, dois professores do curso de jornalismo, o professor Ricardo Coimbra, da disciplina de cenários econômicos em jornalismo, e o professor Carlos Bittencourt, da disciplina de comunicação e marketing político. Começando com o professor Ricardo Coimbra, né? Uma grande expectativa desses 100 dias do governo Lula, do novo governo federal, é o arcabouço fiscal, né, que nesse momento começa a ser encaminhado para o Congresso, né? O arcabouço fiscal tenta uma articulação de caráter político que dê uma estabilidade econômica e de gastos públicos para o país, em substituição ao teto de gastos, né, inaugurado no governo Temer, se não me engano, é isso? Exatamente. Entre um e outro, na sua análise, primeiro, o que é o teto de gastos e o que é que esse arcabouço, na sua visão, tem de bom, precisa ser melhor negociado, qual é a expectativa dessa substituição? Olá, vamos falar um pouquinho, né, do que é o entendimento desse teto de gastos e por que é que ele foi criado, né? Ao longo dos últimos anos, a gente vem observando, né, um forte crescimento do endividamento público, né? E esse crescimento do endividamento público ele vem gerando uma perspectiva de que isso terá um efeito negativo no médio e no longo prazo. Então, quando da criação do teto de gastos foi um primeiro experimento, um experimento interessante em relação a uma perspectiva de que você pudesse, ao longo do tempo, gerar um equilíbrio entre receita e despesa pública, né? Então esse foi um primeiro momento, esse foi um primeiro experimento que o país fez em relação ao controle de gastos. O que é isso? O que é controlar o gasto? É controlar aquilo que se gasta, seja no executivo, no legislativo, no judiciário, o que eu gasto com previdência, o que eu gasto com saúde, o que eu gasto com educação e a perspectiva do que eu tenho de receita, daquilo que eu tenho de tributo, impostos diretos, impostos indiretos. Então é interessante a gente observar que tinha uma tendência de forte crescimento desse endividamento. E chegou-se à conclusão de que seria necessário criar esse teto de gastos. Bom, até um determinado momento, esse teto de gastos, ele supriu sua necessidade, visto que você gerou uma perspectiva de controle da elevação da dívida pública. Só que nos governos subsequentes, ou no governo subsequente ao governo Temer, e no próprio governo Temer, você observou a necessidade de que aquele instrumento ele não era perfeito. E aí o próprio governo Temer já, né, criou mecanismos de burlar esse teto de gastos. E isso aconteceu também diversas vezes no governo anterior, principalmente aí como argumento a existência da pandemia, ou seja, você criou furos no teto de gastos. E isso gerou o quê? Uma perspectiva de crescimento forte do endividamento público. Ou seja, a dívida pública brasileira hoje, na relação dívida-PIB, é algo em torno de 80%, com tendência, se nada for feito, esse patamar chegar a 100% ou mais que 100% da relação dívida-PIB. Então, o que é que se discute hoje? É você criar um novo mecanismo
que você gere uma perspectiva de equilíbrio futuro para a dívida pública e que esse equilíbrio, né, ele gere uma perspectiva de menor engessamento em alguns setores, principalmente em relação à educação, à saúde, que você gerou um teto e a partir dali você não poderia ter alterações em relação às despesas relacionadas com isso. E então a discussão de um novo arcabouço, de um novo mecanismo que gere ao mercado uma perspectiva de controle forte das contas públicas no médio e no longo prazo, junto com aquilo que é necessidade de reordenamento das despesas ao longo do tempo, você tem essa proposta aí encaminhada ao Congresso de um arcabouço fiscal. E o que é que seria esse arcabouço fiscal? É uma melhoria efetiva do teto de gastos, porque você não sai 100% daquela modelagem de teto de gastos, mas você gera uma perspectiva diferente. O que é isso? À medida que o governo propiciar um aumento da sua receita, em paralelo, ele também gera um aumento de despesa. Ou seja, a minha despesa agora elevada, ela só será vinculada a uma receita. E essa vinculação, ela é da ordem de 70%, vinculando também os tetos mínimos e um teto superior, de 0,6 a 2,5. Ou seja, se a receita do governo, né, de um ano X para o ano Y, ela crescer em 10%, significa dizer que o governo poderá aumentar suas despesas em 7%. E é interessante também a gente observar que dentro da proposta do arcabouço fiscal, ele faz uma segregação, né, dos tetos, de elevação dos tetos, nos níveis, seja no executivo, no legislativo e no judiciário. Por quê? Porque ele gera agora um direcionamento de que não só o executivo vai ter que se preocupar com a efetividade de um controle também da relação de receita e despesa, como também o legislativo e o judiciário. Ou seja, uma proposta no sentido de que você tira menos engessamento relacionado com a despesa, mas você gera uma perspectiva de que no longo prazo você consiga gerar um equilíbrio fiscal e que a um prazo maior, você tendo um crescimento da receita e esse crescimento da despesa sendo em 30% menor do que o crescimento da receita, você vai ao longo dos próximos anos, você gerar uma perspectiva de que você vai reduzir o crescimento da dívida e depois reduzir efetivamente essa dívida. Ou seja, você cria esse mecanismo de possibilidade de melhoria ao longo do tempo. E mais ainda, você vincula essa perspectiva com o novo arcabouço, né? Que também gera algo semelhante ao que você tem de controle inflacionário, que é o regime de metas. Então você vai ter agora também um regime de metas fiscais, uma banda, né, de atingimento disso daí. E se essa meta ela não foi cumprida, né, o presidente do momento, né, vai ter que se explicar junto ao Congresso da mesma forma que quando na política monetária o Banco Central não atinge a meta de inflação, ele tem que se justificar em relação ao Congresso o fato de não ter conseguido alcançar. Além do que a lei de responsabilidade fiscal ela ainda fica em vigor, o que significa dizer que você vai atrelar esse novo arcabouço também às exigências fiscais da lei de responsabilidade fiscal. O senhor acabou de introduzir agora um elemento importante que é o Congresso brasileiro, né? Puxando um pouco aqui para o lado político, né, professor Carlos Bittencourt, o governo federal envia ao Congresso essa proposta de arcabouço fiscal exatamente no momento em que também começa a negociar os cargos de segundo e terceiro escalão que até o momento estavam represados. É preciso lembrar que nós vivemos num país onde o nosso regime político é presidencialista, claro, mas como diz o cientista Sérgio Abranches, é um jornalismo é um presidencialismo de coalizão, ou seja, tem que haver muita negociação para a sustentabilidade mínima do processo democrático, né? A gente tem um Congresso eleito também, nesse momento, uma avaliação também política mais conservador, e muito diferente, por exemplo, do Congresso que o atual presidente Lula, né, o presidente Lula, que está no seu terceiro mandato, conviveu nos dois primeiros mandatos, né?
Esse toma lá da cá começa também nesse momento? Eu acho que, do ponto de vista político, ele tem sido hábil em fazer o que eu chamo de prestidigitação, principalmente para a imprensa, levando para outras perspectivas, né? As colocações, por exemplo, do governo americano contra o governo Lula, ao mesmo tempo em que se bate, também se alisa, né? A gente está vendo, numa questão de jornalismo internacional, um morde-a-sopra muito grande que, nesse momento, eu vejo como favorável às intenções do governo, né? Eu não sei até que ponto a gente vai conseguir manter essa cortina de fumaça tempo suficiente, mas também vejo que talvez, né, o atual governo tenha aprendido alguns truques com o governo anterior, que conseguia, dentro de questões que tinham um peso de negociação dentro do Congresso, chamar a atenção para outros fatores mais pueris, é verdade, né? Mas conseguia, de alguma maneira, desviar a atenção. E aí uma crítica até que eu faço para a imprensa, que seguia, naquele momento, muito claramente o que o governo sinalizava e criava em torno de uma discussão, né, de cercadinho, como a gente dizia, um fato maior do que de fato acontecia. Entre os fatos maiores que o senhor coloca, professor, a gente pode puxar também novamente para a seara econômica, dentro dessa perspectiva da viagem à China, que é uma viagem de caráter político, né? A fala do presidente em tentar ter um nível de negociação que perpassasse a questão do dólar, né? Do ponto de vista prático, não digo do ponto de vista político, até porque eu acho importante retomar isso, mas do ponto de vista prático, né? O país poder abrir mão daquilo que está historicamente, economicamente, antropológico e sociologicamente estabelecido do ponto de vista econômico, que é a negociação internacional via dólar. É viável isso? Ou seria só, como o professor colocou, de repente uma bolha, um balão de ensaio para ver de repente a repercussão, a aceitação disso? Como é que o senhor analisa? Bom, é interessante a gente observar, né, essa indagação a respeito das transações comerciais e isso está muito relacionado com a própria visita, né, do Lula à China. É interessante a gente observar, né, e uma boa parte das pessoas, né, não sabe como as transações comerciais elas se liquidam, né? As transações comerciais no mundo elas se liquidam através de uma operação chamada de SWIFT, né? E com o advento da guerra entre Rússia e Ucrânia, por falta da dificuldade que a Rússia tem em manter as suas negociações comerciais com o mundo e pelos embargos que a Rússia teve em relação ao mundo e das suas transações comerciais, China e Rússia hoje estão liquidando as suas operações no mercado paralelo. Ou seja, eles criaram um mecanismo de conversão entre as suas moedas e estão negociando com base na estruturação desse mecanismo de liquidação. Bom, e aí você pergunta, bom, será que seria possível a gente fazer esse mesmo tipo de operação com a China? A China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil. É interessante a gente observar que hoje existe um conglomerado, né, que é o BRICS, onde nós temos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? E a perspectiva é, se, né, por meio aí do surgimento, né, de alguém que comande esse processo e de que deixe essas operações de liquidação de comércio não serem mais via SWIFT, ser por um novo intermediário, onde você faz essas relações, e isso capitaneado pelo BRICS, do qual, não é, quem está conduzindo o BRICS agora é a ex-presidente Dilma, você gera um mecanismo, né, de distanciamento, de liquidação das operações financeiras, de parte significativa das relações comerciais e financeiras do mundo. Essa é a grande preocupação que os Estados Unidos têm, ou seja, de perder o controle, né, de um volume significativo, quem sabe hoje, da ordem de 40% das relações comerciais e financeiras do mundo, perpassam por Brasil, China, Rússia e Índia, e também a África do Sul. Então, à medida que você diz, bom, a gente vai deixar de utilizar o SWIFT e vai deixar de utilizar o dólar como um parâmetro de conversão das nossas negociações,
A gente vai criar um novo padrão de conversão, né, entre as nossas moedas e um novo mecanismo de liquidação das operações comerciais. Isso assusta o mercado americano. Pode, portanto, estabelecer uma nova fronteira política. Você pode gerar um fortalecimento de uma nova fronteira política, econômica e financeira entre esse bloco, né, e os demais e as demais economias do mundo. Professor, ou seja, fortalecendo essas relações econômico-financeiras, criando o seu próprio mecanismo de conversão e de liquidação de operações financeiras. Professor, politicamente, pensando em zonas de influência, como, né, esse novo arranjo influenciaria, por exemplo, uma consolidação de Mercosul, né? A gente tem visto a força da China dentro dessa realidade, né, dessa nova realidade latino-americana. Como é que essa relação BRICS, Mercosul, fortalecimento até com a União Europeia, como é que a gente poderia pensar nesse rearranjo aí? A gente vai saber a visão que o professor Ricardo Coimbra tem logo após nosso rápido intervalo. O programa Coordenadas volta já. Jornalismo é fato. Fato é jornalismo de verdade. Jornalismo é televisão, é internet, é aplicativo, é rádio. Jornalismo é podcast. Jornalismo também ensina empreendedorismo, ao vivo. Venha estudar jornalismo na Unifor. A melhor, sempre. Estamos de volta com o programa Coordenadas, uma realização do curso de jornalismo por meio da TV Newslink, que integra o Newslink, espaço de prática, extensão e portal do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. A gente está discutindo hoje os 100 dias do governo Lula. E para esse bate-papo a gente convidou dois professores do curso de jornalismo, o professor Ricardo Coimbra, da disciplina de cenários econômicos em jornalismo, e o professor Carlos Eduardo Bittencourt Paiva, professor da disciplina de comunicação e marketing político. No bloco anterior, professor Ricardo, a gente falava um pouquinho sobre esse aspecto político, esse dobramento político, que na realidade reflete um pouco o mundo de hoje. A gente está vivendo agora o capitalismo de stakeholders, né? Ou seja, todo mundo puxando para o seu lado, buscando a sua segmentação, a sua acreditação e a sua sobrevivência. E a gente tem um fato interessante e que foi muito discutido também em termos de geopolítica quando o governo Biden começa. O Biden tem um governo muito voltado para o aspecto interno, em função do legado, vamos dizer assim, do que foi a era Trump, né? E no meio desse processo havia uma expectativa que se consolidou de que ele daria uma importância muito menor com relação à América do Sul. A América Latina e a América do Sul de maneira mais especial. E dentro do processo político, dentro desse processo político a gente precisa saudar que é a democracia brasileira com alternância de poder. Tivemos eleições livres, democráticas, legítimas, né, e um governo que assume, o governo Lula, que a gente está discutindo agora, em 100 dias já sinaliza uma rota mais endógena, né, como o senhor destacou no cenário anterior, com relação à questão dos BRICS. E o professor Carlos Bittencourt deixou uma pergunta que eu pedi que você repita, professor. Na verdade, essa questão, né, dos BRICS crescer em importância, e aí a gente vê a habilidade política do Lula, né, em conseguir colocar a ex-presidente Dilma como diretora do Banco dos BRICS, não é isso? Eu fico pensando também a preocupação de uma construção de uma hegemonia do Brasil dentro da América Latina, né, através, vamos dizer, do Mercosul. Como ficaria... Será um resgate, inclusive. Um resgate que faz parte, né, de uma política que havia no segundo governo Lula, né, que ele tem a vontade de estabelecer um protagonismo, mais um protagonismo de coalizão, mais uma vez, né, para poder negociar em bloco com diversos outras regiões, outros países. Como é que fica esse refortalecimento dos BRICS, né, dessa relação e alguns dos players que a gente falou aqui, né, Brasil, entre eles, China, África do Sul, Índia, Rússia, né? Como é que ficaria essa retomada de uma relação BRICS com o Brasil e o Brasil tentando, mais uma vez, fortalecer o Mercosul, né? E se isso pode ser entendido como uma transcendência, né, do meu ponto de vista, da influência regional do Lula para uma influência de fato mais global, né? Mexendo, como a gente estava falando, com a questão
das negociações em dólar, o professor falava dos SWIFTs, né? Como é que ficaria esse cenário? E aí me interessa uma visão de uma pessoa ligada à economia, né? Como ficaria essa questão política? Da viabilidade dessa visão política, né? Eu creio, né, que toda essa estruturação do que a gente está falando aqui, ela está muito bem pensada na cabeça do Lula. Tanto que a primeira viagem internacional que ele fez foi para a Argentina. Né? E um dos primeiros contatos internacionais na discussão do bloco do Mercosul foi exatamente no reordenamento do Mercosul com a União Europeia. Por quê? Porque essas negociações elas ficaram paradas durante o governo Bolsonaro. Então, a rediscussão do Mercosul e esse processo discutido antecipadamente com a Argentina e, na sequência, né, esse novo arcabouço, ou seja, essa discussão do que pode acontecer via BRICS. Né? E a discussão de quem iria comandar o BRICS, ele pode também estar junto desse arcabouço, ou seja, comandando o processo a Dilma, com, né, o apoio e o fortalecimento da Rússia e da China, principalmente em relação a isso que deveria estar sendo discutido, ou seja, o fortalecimento dos BRICS, o fortalecimento do próprio Mercosul, né, junto com a rediscussão com a União Europeia, para, de certa forma, minar ou diminuir o peso, né, dos Estados Unidos, né, do novo bloco econômico também que os Estados Unidos faz parte. É bom a gente lembrar que o NAFTA não existe mais nos formatos que tinham anteriormente, né? Você hoje tem um novo bloco, o MCMDA, né? que é a junção de Canadá, Estados Unidos e México, mas num novo modelo onde você tem uma penetração de poder menor do México e também no Canadá, e na visão dos Estados Unidos, né, ele tem que ser aquele que capitaneia as relações da América como um todo, com a Europa, né, com a Ásia e com os outros países. Então, à medida que você cria um mecanismo de fortalecimento do Mercosul em relação à União Europeia, em relação ao BRICS, né, você gera uma potencialidade de fortalecimento política do Brasil na condução das relações comerciais, né, institucionais da região, né? Ou seja, você fortalece econômica e politicamente o Mercosul, né, e junto a isso você tem quem comanda o processo junto ao BRICS, tendo todo esse arcabouço que pode ter por trás econômico e financeiro e das transações, né, comerciais desses países e o processo de liquidação, né, independente das operações via SWIFT. Professor Ricardo, eu queria fazer uma pergunta aqui, voltando sempre a esse escopo que a gente está discutindo hoje, que são os 100 dias do governo, Lula, que inclusive marcou, né, a tônica dos principais momentos de interlocução dele com as estruturas de poder de governo, né, que é a discussão que ele tem mantido, né, que ela tem um caráter político, evidentemente, mas que ele tem mantido com relação aos juros do Banco Central. Uma análise sua com relação a essa taxa que a gente tem agora, nesse momento, né, de reacomodação de forças, inclusive. Né? Bom, é interessante a gente observar, né, que se a gente fizer uma análise um pouco mais ampla, né, dessa pergunta do professor Wagner em relação à taxa de juros do Banco Central, né, a gente vai ter já no começo do mês de maio uma nova reunião do Comitê de Política Monetária e vai ser muito difícil, né, o Comitê de Política Monetária manter o pé ainda, né, nessa taxa de juros, nesse patamar. Né? Por quê? Porque você tem uma trajetória de queda da inflação de alimentos, você começa a observar uma queda significativa na inflação administrada, na inflação que está relacionada com o setor industrial, né? E também, olhando um pouco mais atrás, a gente observa que tiveram alguns erros da autoridade monetária. Né? O primeiro erro é lá atrás, quando ele reduziu de forma significativa a taxa de juros para um patamar de 2%. E quando o processo inflacionário voltou, eles cresceram também de forma rápida, né, a taxa de juros. Ou seja, houve um problema na calibragem, tanto na descida como na elevação da taxa de juros. Hoje o Brasil
é o país que tem a taxa de juros mais alta do mundo, né? O que significa dizer que esse erro tem que ser redimensionado. O problema é a própria autoridade monetária, né, assumir que errou em algum instante, né? Então, o mercado, ou parte significativa do mercado, acha que já existe a necessidade, né? O próprio sistema financeiro, os bancos, acham essa necessidade e que está cada vez mais difícil, né, o Comitê de Política Monetária encontrar uma justificativa pela manutenção da taxa de juros nesse patamar. Uma redução de 0,25% na próxima reunião é extremamente possível, né, mas vai depender, né, do que passa na cabeça aí da diretoria do Banco Central, né, e quem sabe, né, eu não posso dar um spoiler ainda, né, mas a Universidade de Fortaleza ela está comemorando 50 anos esse ano, né? Não só a universidade, mas alguns cursos, como o curso de Ciências Econômicas. Quem sabe aí alguém da autoridade monetária vem para fazer um evento aí no estado do Ceará e a gente comemora também os 50 anos do curso de Economia, né? E aí, de repente, a gente discute, junto com algum representante dessa autoridade monetária, o porquê da não redução dessa taxa de juros, né? A perspectiva é de queda de 0,25, mas a gente tem que acompanhar os movimentos do mercado aí nas próximas semanas, porque provavelmente é isso que o presidente do Banco Central deve estar esperando, algum movimento no mercado, porque o governo, né, o Ministério da Fazenda está tentando fazer a sua parte, inclusive a entrega do arcabouço fiscal e o direcionamento e a aprovação desse arcabouço fiscal, muito provavelmente aí em 2 ou 3 semanas, pelo menos na Câmara, né, já deve dar um indicativo de que a parte do governo na área do controle fiscal está sendo feita. E aí fica difícil o Banco Central, né, não se pronunciar a respeito disso que ele dizia na última reunião, que o problema no mercado de bancos no mundo, seja nos Estados Unidos ou na Europa, isso poderia dificultar, já foi resolvido a princípio, e também a entrega do arcabouço, a possível aprovação, também deve ocorrer ao longo aí dos próximos dias. Pessoal, só para terminar, para passar a palavra para você, Bittencourt, eu vou entender também, tentar interpretar também, que de certa forma você tem uma expectativa otimista desse processo. Eu lembro, inclusive, que quando o mercado começava a falar do arcabouço fiscal, eu vi, por exemplo, economistas e uma parte, inclusive, da imprensa especializada em economia falar em calabouço fiscal. Quer dizer, a palavra já saiu, né, no noticiário, significa então que haveria uma possibilidade de um humor mais positivo, né? Acho que casa com... Na verdade, assim, há uma discussão aí que a gente fica, né, se perguntando em que ponto é uma discussão efetivamente técnica, né, e pelo que a gente está percebendo, né, tecnicamente nós já temos condições de haver uma redução na taxa de juros, se essa não seria uma questão que está eminentemente política, né? E que a própria atuação do governo, né, na esfera política, se não estaria de alguma maneira invertendo o tipo de pressão que a gente teve nas primeiras reuniões, ou na primeira reunião, que era uma espécie de pressão do Banco Central sobre o governo, né, uma pressão política para, de alguma maneira, desestabilizar, né, aquela segurança, ou pelo menos fragilizar uma percepção da população em relação ao governo, né, ou ao radicalismo do governo. Eu curiosamente vejo esse momento do governo Lula um momento muito mais sóbrio, né? Talvez a possibilidade que nós temos de um governo que tem uma perspectiva técnica elevada, mas uma consciência política mais ampla, né? Claro, mais madura? Mais madura, talvez sem dúvida, né, um governo que vai ter uma preocupação com a inclusão social, a gente não tem dúvida, né, a expectativa é essa, mas também do ponto de vista fiscal, do ponto de vista econômico... Um governo de esquerda que vai em direção ao centro. Ao centro, exatamente, né? A gente tem visto, né, a própria definição do primeiro escalão foi uma definição muito suportada, né, amparada pela sociedade de uma forma geral, atendendo a alguns anseios, né? Mas aí, voltando a essa questão do Banco Central, se a gente não teve uma inversão, né, por uma manobra política, a gente está vendo aí, né, um desenho político, se não houve por parte do governo uma habilidade maior em contornar uma possível pressão política através de algumas medidas também políticas, mas que respaldam ou estão respaldadas
numa preocupação técnica, né? É interessante a sua pergunta, mas ela é uma pergunta que tem um arcabouço, não só econômico, mas também político, né? Porque é interessante também, pelo lado político, você ter como algo factível que se de repente o próprio governo não conseguir resultados tão significativos no aspecto econômico de crescimento, né, ter como o instrumento de dizer eu não consegui alcançar todos os meus resultados propostos no primeiro ano, não só nos 100 dias, em função da dificuldade da autoridade monetária em não ter baixado a taxa de juros no momento correto, não é? E aí a pressão ela serve para isso, ela serve para mostrar junto à sociedade que na visão do governo está tendo erro técnico, mas que na visão da autoridade monetária não tem aquele erro técnico, né? Então, nesse momento, você tem duas visões técnicas se contrapondo e uma visão política para aproveitar exatamente esse contraponto de visão técnica. É interessante a gente observar que durante o governo Bolsonaro, o presidente do Banco Central, né, também ficou pé em alguns momentos, ou seja, ele aparentemente continua tendo uma visão técnica, né, mesmo ter sido indicado pelo Bolsonaro, e fez algumas coisas que teoricamente, politicamente, não seriam interessantes para o Bolsonaro, mas ele vai na visão técnica dele. Pode ser que uma parte das pessoas que estão hoje no governo não concordem com a visão técnica, como os que estavam no governo anterior também não concordem com a visão técnica do presidente do Banco Central ou da autoridade monetária como um todo, ou seja, do presidente da sua diretoria que decide sobre a taxa de juros, sobre outros aspectos. Mas eles têm autonomia, né? E eles foram colocados lá com essa autonomia, de que eles possam dar o direcionamento daquilo que eles acham ser o mais correto em relação à política monetária. Como na minha visão, eu disse anteriormente que, na minha visão, tecnicamente, eles erraram 2 vezes, né? E continuam errando em manter a taxa nesse patamar. Ou seja, por quê? Porque você já encontra um cenário que é possível de reduzir. Por quê? Porque ele chegou nessa taxa de 13,75 quando a nossa inflação estava em 10. No acumulado do ano, dos últimos 12 meses, a gente está em 4,65. Então, o cenário é outro. Se o cenário é outro, não faz sentido eu ter uma taxa de juros nesse patamar. A taxa de juros como um elemento de contenção do processo inflacionário. Sim, né, gerado pela... Eu fico curioso, a gente está falando aqui de algumas coisas e eu enxergo, né, politicamente um grande tabuleiro de xadrez. E aí, pessoal, eu gostaria de trazer essa discussão aqui para a gente, né, se dentro de todos esses elementos internos e externos que a gente pensou, como fica talvez, não sei se um peão, um cavalo, um bispo, a guerra da Ucrânia, né? Como é que a guerra da Ucrânia, nesse momento, tanto economicamente quanto politicamente, pode favorecer ou desfavorecer essa grande jogada que a gente enxerga o governo brasileiro tentando articular? Até porque você tem que lembrar que, na verdade, não é uma guerra na Ucrânia, é uma guerra contra a China. Exato. Né? A guerra contra a China, que é um país que voltou a crescer, né? Taxas, eu não tenho aqui de cabeça os números, né? Expectativa esse ano é mais de 5,5%. Exatamente, de novo, no momento em que os Estados Unidos, né, sem discutir a relevância de liderança que os Estados Unidos têm, mas com certos problemas internos, inflação, governança política, uma extrema-direita que ainda não está controlada, né? E, de novo, aquilo que, do ponto de vista da análise política, os estrategistas definem como um grande erro, que foi exatamente não olhar com uma certa parceria o cenário que estava se construindo na América Latina e na América do Sul, mais especificamente, né? Depende dos vários governos de esquerda, inclusive, tomaram o poder nesse último cenário, de qualquer forma são mercados, né? E houve uma visão um pouco assim mais, primeiro, arrumar a casa, né? Isso pode custar caro, ou isso pode, de qualquer forma, eternizar essa relação e, portanto, criar um cenário de estabilidade muito forte e inflacionário também muito forte. Sim. E é interessante a gente observar, né, que no primeiro momento, e até recentemente, a gente conseguia ver impactos muito significativos da guerra, principalmente em relação aos preços. A OPEP, há mais ou menos quase 2 semanas, né, diminuiu a produção do preço do barril de petróleo, né, o volume, para ver se o preço voltava a subir.
e a gente observa que mesmo com a redução da produção, o preço está meio que estabilizado ali num patamar de $85. Ou seja, algumas variáveis estão começando a ajudar nesse controle inflacionário. Ou seja, mesmo que você continue com a guerra, né, se ela não se deteriorar de forma efetiva, né, isso pode ser que esse arcabouço ele ajude. E um processo de maior pacificação, ou seja, o Lula entrando, né, nesse processo de ser o condutor do fim da guerra ou da estabilização dessa guerra, pode ser importante, né? É interessante a gente observar que, num determinado momento, ele foi para os Estados Unidos para dizer o posicionamento dele. Depois foi para a China. Depois, agora, teve uma aproximação com a Rússia. E depois disso, já voltou atrás, teoricamente, em relação a alguma coisa do que ele falou em relação à Rússia. Ou seja, ele meio que está assoprando, né? Ele está organizando o tabuleiro. E ele está se reorganizando dentro, e tem muitas pessoas que não entendem isso. Como é que ele está, né, apaziguando e levantando o fogo de um em relação ao outro? Ou seja, será que ele está perdendo essa capacidade de se articular? Ou ele está realmente se cacifando cada vez mais para ser esse condutor? Né? E aí é na visão do estrategista em relação a esse processo. Né? O Lula sempre foi um estrategista em relação a processo de negociação. Vamos ver se agora vai dar certo ou não, né? Ou seja, o bicho tem sorte, né? Nesse momento. Ele tem sorte, ele teve, né, no primeiro governo, aquele momento das commodities, que foram muito favoráveis ao Brasil, né? Ele, de alguma forma, estou falando aqui sorte, obviamente há uma habilidade de leitura de cenários, né, por parte dele, talvez por parte das pessoas que o cercam, né? Mas é interessante a gente ver como esse arrefecimento da guerra, né, na Europa começa mais uma vez a favorecer uma realidade latino-americana, mais especificamente sul-americana. Menos utópica e mais pragmática. Menos utópica e mais pragmática. Exatamente, né? Bom, a gente está chegando ao fim dessa edição do programa Coordenadas, mas antes eu queria, em rápidas palavras, perguntar aqui aos dois, já que a gente está falando de 100 dias do governo Lula, um ponto positivo e um ponto negativo desse período aqui, desses 3 primeiros meses desse governo. Professor Ricardo, passando com o senhor. Eu acho que o ponto positivo está muito relacionado com o todo, né? A gente diz o todo, que a gente não viu muita coisa, né? Mas é o processo de reconstrução em todas as áreas. Eu acho que esse processo de reconstrução em todas as áreas, né, seja na educação, com a melhoria em relação às bolsas, seja na cultura, em relação também ao financiamento da cultura, seja na reestruturação de órgãos relacionados com a economia, com o que a gente vai ver mais à frente aí, os processos de volta de regulação de preço, de estoques de regulação, que a gente deixou de ter nos últimos anos, e assim sucessivamente. Ou seja, a busca pela reconstrução, né, em todas as áreas, ela deve ser talvez o maior ganho, né, que a gente vai observar nos 6 primeiros meses do governo. É o processo de reconstrução. E aí você vai ver uma melhoria mais efetiva, talvez após esses 6 primeiros meses. Ou seja, esses 100 primeiros dias foi para tentar enxergar o que estava de ruim e o que podia ser reconstruído de forma imediata, e algumas coisas estão sendo reconstruídas ao longo do tempo, né? E talvez os 6 primeiros meses é que dará essa visão de que você terá uma melhoria mais efetiva ao longo dos próximos 3 anos e meio, né? Quer dizer, é um governo que a gente pode dizer que não é um governo novo, é um governo que está se reestruturando com base naquilo que ele gerenciou no passado, porque tem muita experiência, e em função disso ele consegue ser mais efetivo em algumas coisas. Mas tem muita coisa de estruturação, né, de gestão que está sendo reimplementada. Então, isso não consegue ser feito e o resultado não é tão rápido. Professor, eu acho que o ponto positivo desses 100 dias foi a habilidade política
do governo em, de alguma maneira, apaziguar ânimos, né? De não criar uma característica de revanchismo, né? O lado vencedor dessa eleição tinha uma ansiedade muito grande de vamos punir, né, o que foi feito anteriormente, no dia 8, não sei o que. Havia uma pressão muito grande. E eu reconheço a habilidade do governo, né, ao invés de promover uma abertura imediata, uma abertura lenta e gradual. Ou seja, eu acho que o ponto positivo desse governo é, de alguma maneira, apaziguar os sentimentos da população, né? De fato, a gente ainda tem as bolhas, né? As bolhas radicais, mas eu sinto essas bolhas hoje um pouco mais controláveis, restritas, né? Então, eu vejo essa grande habilidade, o grande ponto positivo desse governo. Efetivamente, nós não vimos nada, né? Por isso que eu digo, está sendo, por enquanto, um governo extremamente político. Claro, com acertos, como o professor tão bem frisou, mas efetivamente ainda não há nada de novo no front, né? É uma perspectiva. Agora, eu acho que apaziguar essa ansiedade da população brasileira foi um ponto positivo. Eu acho que agora é possível, por exemplo, começar a punição dos que estiveram envolvidos nos atos golpistas, o início de investigação em relação aos crimes, né, de responsabilidades cometidos pelo governo anterior, mas isso de uma forma diluída, vai depender muito dos resultados, né, e aí sim eu acho que muito mais técnicos e econômicos, para que ele tenha uma sustentabilidade para tomar algumas atitudes que satisfarão a parte que o elegeu, né? Então, assim, o positivo para mim é a habilidade política. E eu confesso para vocês que eu vejo com prazer nós termos à frente do principal cargo político do país, um político. Eu sou uma pessoa que tem uma admiração muito grande pela política, e para mim a política é a arte da negociação, né? É a capacidade do diálogo, a convivência dos opostos, coisa que a gente não viu, né, nos anos anteriores ou no governo anterior. Então eu vejo essa capacidade de articulação política como talvez o grande ponto positivo, o diálogo e uma redução do fogo e da fumaça, consequentemente. Bom, e a gente vai com essas colocações do professor Carlos Bittencourt e do professor Ricardo Coimbra, encerrando essa edição do programa Coordenadas, uma realização do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza por meio da TV Newslink, do Newslink, o espaço de prática, extensão e portal do curso de jornalismo. A gente hoje falou sobre os 100 dias do governo Lula e a gente aguarda vocês numa próxima edição. Até lá!